E aí galera, bom dia! E hoje infelizmente não está sol, tá nublado, tá chovendo. Nós estamos em Gaspé, que é praticamente a ponta aqui da província, né? De frente para o Atlântico Norte. Nós vamos tentar filmar alguma coisa aqui da região amanhã, porque a gente tem mais um dia em Gaspé e amanhã vai estar sol. Mas hoje a gente está saindo aqui de uma das pousadas que a gente tinha pego reserva. E para tempo chuvoso assim, o que nos resta é fazer alguma rota de museus. Então a gente vai em dois museus, que é o Museu da Gaspésie, que conta toda a história aqui dessa península, e um museu chamado Micmac, que é um museu das primeiras nações aqui, que vai contar a história de como é que viviam os indígenas aqui lá nos anos de 1600, que foi quando houveram os descobrimentos, né? Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aí de coisa cultural, uma vez que o tempo hoje não está ajudando para passear em parque, nem curtir praia. Vamos lá, espero que vocês gostem. Então galera, para dia chuvoso nada melhor do que conhecer um museu, né? E nós estamos no Museu de la Gaspésie. E daí a gente já comprou o ingresso ali, ele dá direito a alguns atrativos, especialmente esse aqui que conta a história de um barco, né, que é o La Gaspésienne número 20. E daí a gente vai entender aqui um pouquinho a história dele, como é que funciona. Ó, La Gaspésienne número 20. Venha conhecer como é que funcionava a questão de navegação para aquela época, né, da pesca tradicional. Aqui ele fala que durante a industrialização os barcos foram transformando, mas mesmo assim ele continuou circulando até 2016, né? E daí ele foi doado aqui para o museu para que fosse feita uma apresentação. Muito interessante isso aqui, hein? Vamos ali filmar ali no barco. Vou passar aqui. E daí que ele conta, ó, como que funcionava. Muitos dos barcos eram a velas, né, na época. Isso aí nós estamos falando de 1920 até 1940. E daí esse barco, La Gaspésienne, nasceu em 1950. Barco à vela, né? E daí, como ele estava meio abandonado, ó, tem aqui a foto aqui dos proprietários familiares. Ele foi doado pro museu para fazer a restauração. Muito legal, hein? Olha que barato. Isso aqui era um típico navio de pesca, ó. Típico navio de pesca da região. Agora a gente vai fazer uma experiência de realidade virtual, ó. O Museu de Gaspésie fornece os óculos aqui pra gente fazer uma imersão histórica, né? Vamos ver o que a gente acha ali. Lógico que eu não vou poder filmar, né? Mas depois a gente dá o testemunho. Dentro do museu aqui tem alguns souvenirs bem interessantes. Artesanato local, ó. Tudo coisa feita manualmente. Sabões, né? Tem vários tipos de sabonetes aqui, ó. Tudo quanto é tipo. Olha que lindo esses cristais aqui, ó. Esse é o tipo de artesanato que normalmente não se encontra assim tão fácil no Quebec. E pra mim é bem incomum porque na feirinha do Largo da Ordem, em Curitiba, tem muitos artesãos que expõem esse tipo de material local, né? E aqui é bem raro encontrar. Ainda falando sobre a apresentação de realidade virtual, é bem interessante que eles contam um pouquinho a história de dois navegadores do Gaspésie número 20, né? Que era um barco de pesca de um peixe chamado morro. E o morro, ele é basicamente um bacalhau aqui da região. Ele pode servir como bacalhau e pode ser vendido como filé normal, né? Então é bem interessante. Achei bem lúdica a apresentação. Apresentação de 20 minutos, óculos de realidade virtual bem legal. Vale a pena conferir.
Na parte superior do museu aqui, eles vão contar um pouco da história da humanidade de uma maneira geral, né? Mas contando um pouco também da parte autoctone. Ó, tem aqui formação, animais, dinossauros, seres humanos, o ser humano como colonizador, né? Aqui data civilizações de 9.000 anos atrás, né? E os descobridores em 1500 que daí tiveram os contatos com os povos aqui de Gaspésie. Bem legal. Aí tem um videozinho aqui que conta mais ou menos a história em timeline, né? E a gente já vai ver o resto da exposição ali com objetos arqueológicos. Aqui vai falar um pouco da viagem de Jacques Cartier, que descobriu o Quebec, né? Olha que legal, ó, o busto falando. Que legal, cara. Muito bom. Aqui nessa parte da exposição fala de itens de uma tribo chamada Nug. Primeiras ações e artigos que eles usavam para fazer caça e etc. Em incrível estado de conservação. Olha isso, gente. Isso aqui é tudo artesanato de 9.000 anos atrás. Ó, Ju. Tá vendo esses itens aqui, ó? São itens datados de 9.000 anos atrás, quando eles faziam caça aqui na região. Em 1500 começaram as explorações, né, na América. E aqui tem os primeiros relatos, ó. Então você tem até aqui um registro de um livro gaspesiano. E aqui os caras falando que a língua falada aqui pelas primeiras nações, eles não conseguiam entender nada, como todo descobrimento, né? E daí no século XVI, né, começa a questão da exploração das terras colonizadas, né? Então daí você tem o aço, né, tomando conta de tudo, armas, né? Você tem roupas aqui da época, roupas que eram usadas no Quebec, ó, porcelanas, a influência da igreja, como sempre, né, na época do descobrimento, artigos pessoais da época, ó. Olha que sapatinho confortável pra mulherada, ó. Tem uma carta aqui, original, ó. 1700 e pouquinho, hein? E daí os artigos de pesca. Tem aqui expondo itens originais, né? Cada um da sua data. Tá vendo aquela mocinha ali vestida a caráter na porta? Então, a gente acabou de ter uma apresentação de todo o contexto histórico aqui de Gaspésie, da sua importância na pesca. E como foi falado anteriormente, Gaspésie é muito rica de um peixe que eles chamam de morru, em inglês chama cod, que é o salmão. E por que aqui se tornou tão importante a pesca do salmão? Foi porque na Europa começou a faltar. Então daí os exploradores começaram a vir aqui para essa região e viram que era muito rico em salmão. E começou a exploração aqui também. Aqui na exposição de fotos do passado, ó, mostra como é que eram os barcos de pesca de morru. E daí como é que eles colocavam para secar depois de salgar, ó. Tá vendo tudo isso aqui, ó? É o famoso bacalhau, que depois era exportado para a Europa. Então aqui na exposição de fotos tem toda a história da região, é bem legal. Muita informação aqui em Gaspésie que eu não sabia antes. Pra quem curte um esquema estilo Harry Potter aqui, ó, olha que legal, ó. Eles contam um pouco da história através de quadros, né? De toda a cultura local e etc. Muito bacana, e quadros animados, que na verdade são TVs, né? Aqui em cima do barco, La Gaspésie número 20, ele foi muito importante porque ele podia ir mais longe com um motor a diesel de 45 cavalos, que permitia ele pescar os peixes mais
mais pesados, né, os maiores. E aqui é como é que funcionava, ó. Eles tinham que usar esse tipo de arenque, né, cortar em pedacinhos, colocar no anzol, um de cada um. Tipo, um negócio desse aqui tem milhares de anzóis. E daí ele largava no oceano. E depois, conforme ia recolhendo os peixes, ele ia guardando aqui dentro nesse reservatório. E aqui é a cabine de comando do capitão. Olha como é que era. Tá vendo? Eles tentaram preservar o máximo possível da época. E lá embaixo é a área de descanso, ó. Tem uma mesa e tudo mais. Tudo isso você acompanha no vídeo de realidade virtual que tem dentro do museu, que é formidável. E para finalizar nossa visita no museu, existem umas esculturas de bronze aqui, entalhadas em bronze, né? Que contam a história do descobrimento, entre aspas, do Jacques Cartier, né? E como ele ergueu aquela cruz ali atrás, ó. Isso aqui é uma cruz que representa a instalação, né, dos descobridores aqui junto às primeiras nações, né, os povos indígenas. Mas se bem que há relatos de muitos anos atrás, já dos vikings e de outros exploradores que vinham aqui só para pescar, mas nunca desembarcaram, sempre voltavam para a Europa, né? Espanhóis e portugueses principalmente. Então, na prática, eles não são exatamente os descobridores, né? Mas são o Jacques Cartier representa a exploração oficial da América do Norte aqui, especialmente o Canadá. Beleza? É isso aí, esse primeiro museu. Daí agora a gente vai para um outro museu chamado Museu Micmac, que é um museu de povos indígenas, e onde a gente vai aprender como é que funcionava do lado da visão indígena essa questão de como é que se vivia aqui. Porque os europeus basicamente não ficavam aqui por causa do frio. Eles vinham só no verão e partiam até Jacques Cartier se estabelecer aqui.